Ô gente, tudo bem, queridos? Da TV Aparecida, do Santuário Nacional de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Olha, quantas festas nós tivemos depois da Páscoa. Depois da ressurreição de Jesus, os acontecimentos foram seguindo, com Jesus se manifestando na praia, fazendo até um lanchinho para os apóstolos, na pesca milagrosa, com os discípulos de Emaús, sabe? E assim foram muitos acontecimentos. Depois nós celebramos Pentecostes, nós celebramos a Santíssima Trindade, nós celebramos também a Eucaristia, né? Por ideia de uma mulher, Juliana Cornion, né? E o Papa Urbano IV, que oficializou a festa para toda a igreja. E hoje, o Domingo do Tempo Comum, nós já tivemos também Jesus fazendo uma enquete, né? Como o que o povo achava dele. Hoje ele vai fazer a enquete para os apóstolos e para os discípulos lá, que os apóstolos já tinham sido mortos, né, pelos imperadores e tudo. Então é o seguinte, hoje nós temos uma festa linda, que é a festa de São Pedro e São Paulo, que nós vivemos a alegria, né, da tomada do ministério, né, não é a tomada de posse, é a introdução ao ministério, né, do Papa Leão XIV, né, baseado com Leão XIII, inspirado também. Nós tivemos a igreja assim muito eufórica e todos alegres, tudo. Por isso, hoje é a festa de São Pedro e São Paulo também a igreja coloca. Apesar que São Paulo tem a festa dia 25 de janeiro, que é só do apóstolo Paulo. Então, hoje a gente celebra São Pedro, é a instituição, ele que vai, vocês vão ver pelo Evangelho, Jesus proclama a ele. Hoje, o Papa Leão, ele é o sucessor de Jesus e de Pedro, né? Pedro fica no lugar de Jesus e conduz a igreja. E os papas vão dar continuidade. Por isso a igreja nossa é igreja católica, que é de todo o mundo, e apostólica por causa que ela é fundada depois, né? Fundada por Jesus Cristo e continuada pelos apóstolos, discípulos e todos nós. E o São Paulo, aqui que hoje a festa fala, ele é a evangelização, ele fez a divulgação maior do cristianismo. O cristianismo estava começando, São Pedro estava dirigindo a sede da igreja e aí São Paulo saiu a pegar para toda a Grécia, todo lá aquele Oriente, sabe? Então São Paulo é o grande evangelizador. E depois São Paulo era um cidadão romano, por isso que no martírio dele eles cortaram a cabeça, porque ele não podia ser crucificado como um cidadão romano. Mas depois ele se naturaliza e se converte ao cristianismo, né? Que vocês sabem bem da história. Então nós queremos começar já falando de São Pedro, que foi aquele que sempre, ele tomava frente, já notaram? Ele falava primeiro, ele era o líder, Jesus foi vendo como é que ele era, por isso colocou na frente. Ele errou também, mas ele pede o perdão. E ele conta. Então Jesus nota-se a fidelidade e a espontaneidade de São Pedro, o entusiasmo. E vai eleger, vocês vão ver no Evangelho, como aquele que vai dirigir a nossa igreja. Então nós vamos cantar esse canto, Tu és Pedro, aleluia, que é do padre Amaury de Paulo, né? Ele diz bem quem é São Pedro, que é a rocha firme e tudo. Porque às vezes você compõe um canto, mas compõe assim meio na base do folclore, da intuição ou do sentimentalismo. Quando o canto é histórico, é bíblico, ele tem que seguir a corrente bíblica. Está bem? Então, Juliana Janete está conosco novamente. Vamos firme aí. Tu és Pedro, aleluia. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. És a rocha viva, Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei, do meu reino as chaves, eis a minha igreja.
sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Cristo Salvador, a pedra angular, que ampara tudo, pois é homem Deus, escolheu a Pedro para sustentar, como rocha viva o edifício seu. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. E hoje nós queremos saudar quem está seguindo os caminhos de Pedro, o nosso Papa Leão XIV. Então nós queremos cantar agora uma música que foi composta pelo mesmo autor da Ave Maria, Charles Gounod, que fez a marcha que chama, ele fala Marcha Pontifícia, mas a gente também chama o hino do Papa. Então vamos cantar e lembrar do Vaticano, lembrar da festa e lembrar do compromisso também e do apoio que a gente precisa estar caminhando juntos. Ó Roma eterna, dos mártires dos santos, ó Roma eterna, acolhe os nossos cantos, glória no alto ao Deus de majestade, paz sobre a terra, justiça e caridade. A ti corremos, angélico pastor, em ti nós vemos o doce Redentor. A voz de Pedro na tua o mundo escuta, conforto, escudo de quem combate e luta. Não vencerão as forças do inferno, mas a verdade, o doce amor fraterno. Salve, salve Roma, é eterna a tua história. Cantam-nos tua glória, monumentos e altares. Roma dos apóstolos, mãe e mestra da verdade, Roma toda a cristandade, o mundo espera em ti. Salve, salve Roma, o teu sol não tem poente, vence, refulgente, todo erro e todo mal. Salve, Santo Padre, vivas tanto mais que Pedro, desça qual mel do rochedo, a bênção paternal. Amigos, tudo que nós cantamos nessa marcha pontifícia, ou hino pontifício, né? Vocês viram que conta
todo o trajeto, né, da sucessão de Pedro, de Roma. Não é a igreja de Roma, ela está em Roma. Mas aí vai contando do Santo Padre e tudo. Então, o Charles Gounod, ele fez muito bem essa marcha pontifícia. Muitas pessoas acham que é triunfal, mas é para ser triunfal mesmo, entendeu? Para você se orgulhar de ser cristão, para você se orgulhar de estar nessa igreja. E o Evangelho agora vai colocar Pedro aqui, quer ver? Então, o São Pedro, e agora o continuador dele, vai falar o Evangelho. Então, o Evangelho, Jesus estava falando com os discípulos numa cidade bem importante, eu passei por lá também, Cesareia de Filipe. E agora é o mesmo Evangelho que nós vimos domingo passado, que ele fala, Jesus perguntou para os discípulos e apóstolos o que o povo falava sobre ele. Agora, Jesus pergunta para os apóstolos, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Com toda essa nossa convivência, com todos os acontecimentos, com todas as alegrias e tristezas e lutas, o que vocês acham? Aí os discípulos ficaram quietos. Mas o São Pedro se levantou e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí aí Jesus sente que de fato é Pedro que deve tomar a frente da continuidade da sua igreja. Aí ele pega e fala para Pedro, tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do mal, que significa também inferno, que é o lugar onde se queima todo o lixo em Jerusalém, e as portas do inferno jamais prevalecerão e vencerão, serão contra ela, não prevalecerão. Então, por isso que nós estamos com tantas perseguições. E tem gente hoje em dia querendo difamar. A falta de respeito é muito grande. Mas jamais a igreja vai ser destruída porque ela tem como fundador não um homem qualquer. Não um cara que ficou revoltado contra a igreja e depois fundou outra igreja e assim por diante. Não. Mas sobre a pedra principal, a rocha, que é Jesus, Jesus elege São Pedro para ser a rocha dele. Depois ele ainda fala, dá uma ordem para eles, fala, olha, vocês vão dirigir a minha igreja. E fala, São Pedro, tudo que você desligar, será desligado. E tudo que você acolher, receberá o acolhimento. Queridos, a gente sabe, hoje em dia o mundo está tão perdido assim. Os valores, algumas pessoas, né, e a própria mídia faz isso. Ela descontrola as pessoas, sabe? Então, que ela fala, e que tem gente que fala e ele calunia, ele desrespeita. Ou então você entra para a igreja e depois você quer que a igreja faça o seu comportamento. Não. Você tem que seguir as orientações da igreja. Você viu Jesus falando para o Pedro aqui. Que ele, né, eu te dou as chaves, ele fala. Chave é quem tem o poder de abrir ou fechar. Esse é o significado da chave. Quando você tem uma chave, você tem o poder de abrir a porta e acolher. Mas você também tem o poder de fechar a porta. Por isso que a gente tem que ver certinho. Agora, nós que participamos da igreja, você que não é nem católico direito, apostólico, né, e brasileiro ou de outro país, você às vezes quer que a igreja vá em busca ou acolha os seus pensamentos, o seu comportamento. Não. Você que tem que seguir, entendeu? Se você quiser estar nesse grupo, né? Você entrou no grupo da nossa igreja, eu entrei, entendeu? Estou aqui, porque acredito nisso, né? Eu nem me casei para a gente ter mais tempo para estar junto, para vibrar, sabe? Nessa nossa igreja de Jesus Cristo. Então, queridos, que a nossa fé seja uma fé baseada no Evangelho, em Jesus Cristo, e que a gente siga também os passos de Pedro e agora, né, no Papa Leão XIV, com respeito e buscando
não só a verdade, mas buscando o acertar como Jesus queria. Como é que é o refrão, Juliana? Aonde iremos nós?